Passou o carnaval e já podemos dizer, começou o ano. Tava navegando pela Interwebs e me deparei com esse artigo, listando 50 jogos mais antecipados de 2026. E pensei, vou fazer a minha lista desse ano. Só que a minha tem um detalhe importante. Eu não tenho videogame, não tenho um console portátil e não tenho dinheiro infinito para comprar tudo que lança. Eu tenho um notebook bem bacana que eu comprei uns anos atrás e uns trocados para comprar joguinhos parcelados em 10 vezes sem juros no cartão, como o bom brasileiro. E falando em brasileiros, a maioria de nós vai ter ainda menos grana e menos poder de fogo do que eu tenho para jogar. Então eu acho que uma lista com menos jogos de R$ 400 que precisa de um PC da NASA para rodar vai fazer sentido de alguma forma. Para começar, 171, o GTA brasileiro que realmente vai sair. É impressionante o número de apaixonados por videojogos emocionados que já prometeram publicamente na internet que vão fazer o GTA brasileiro, mas que nunca vem à luz do dia. Esse parece que vai e que vai com tudo. A história dele é quase uma epopeia e felizmente estamos bem perto do fim dela. A linha do tempo. A ideia surgiu em 2010, a revelação oficial foi em 2015, em 2020 teve um pré-alpha pra galera que apoiou com a vaquinha, e em 2022, que foi quando eu conheci o jogo e comprei pra apoiar, eles lançaram uma versão alpha em acesso antecipado. Eu e minha amada @ChrisDraw no Instagram. Sigam ela para ver ilustrações magníficas. já nos divertimos um bocado jogando essa versão mesmo, fazendo missões de mototáxi, aviãozinho ou simplesmente invadindo casas e atirando na polícia por aí. Nessa época eles estavam na crista da onda, todo mundo empolgado e silêncio. Alguns começaram a achar que não ia sair e confesso que o projeto parecia bem abandonado. Sim, vários jogos passam boa parte do desenvolvimento em silêncio completo, fazendo comunicações muito pontuais para trailer, data de lançamento e tudo mais. Mas o modelo que eles escolheram, de acesso antecipado, dá outra mensagem para o público de um jogo, de que eles vão ter comunicação com a comunidade e atualização constante até o jogo sair. Alguns exemplos de jogos que fizeram isso muito bem foram o Hades e até o brasileiro Nine Kings, que ainda não lançou, mas está mantendo essa constância de escutar feedback, fazer ajuste, lançar para o público e repetir. O tempo passa e chega 2025. Eles voltaram com várias comunicações, uma nova data de lançamento, gravações de captura de tela, uma remodelagem do personagem que ficou muito massa e a cereja do bolo no final do ano, um trailer de história. Não sei vocês, mas a minha empolgação voltou com tudo para esse jogo. Ele já parece muito promissor, ele ousa se arriscar e agora trouxe um elemento que é chave para o quanto eu gosto de GTA, que é uma boa história dentro de um mundo aberto vivo, contada de uma forma escrachada, brincando com esse jeitinho bem americano de ser. E ver isso tentando ser feito aqui, de um jeito bem brasileirinho, vale cada segundo do meu tempo. Blood of Dawnwalker. Feito pelos Rebel Wolves, ou os Lobinhos Rebeldes, é um estúdio que foi criado por alguns ex-CD Projekt Red, que fez os The Witcher. A proposta deles é de colocar em prática algumas ideias que talvez não teriam espaço lá, e parece que eles acertaram a mão. Eu confesso, a vibe me lembra muito o The Witcher 3, mas com dois elementos que mudam completamente a forma de explorar o mundo aberto. Mecânica de dia e noite. Tu te torna um vampiro nesse jogo. O que tu pode fazer ou como vai fazer muda muito dependendo do horário do dia. 2. Alta jogabilidade. Então, tu tem 30 dias e 30 noites pra salvar tua família. Isso te força a escolher que missões tu quer fazer, que personagens vai investir mais tempo e quais partes do mapa vai explorar. Ou seja, a cada nova jogatina promete te dar a chance de explorar outros caminhos ou ser outro tipo de pessoa que tu ainda não foi. Dos Adivas. Um RPG de combate em turnos, onde tu ajuda duas irmãs cozinheiras a lutar contra o império maligno do fast food. Depois do que o Claro Obscure fez com o combate em turnos, eu voltei a ficar curioso para ver o que outros jogos podem trazer de novo para esse formato que eu já cansei de tanto jogar. E esse estúdio que tá fazendo o Dos Adivas, eles já lançaram um outro RPG nesse formato que ficou bem legal, chamado Thirsty Suitors, um tempo atrás. O que me deixa querendo ver o que eles vão trazer de evolução comparado ao anterior. Além disso, o Dos Adivas tem umas mecânicas que dão um respiro fora do combate, como de pesca, de cozinha, e o mais importante, é uma história inspirada em outros lugares do mundo, além de Estados Unidos e Europa caucasiana. Deadest Disco. O Hi-Fi Rush me pegou quando saiu. Aquela mistura de hack and slash com música ficou boa demais. E nesse aqui parece que eles tentam trazer um pouco disso para revigorar outro gênero. Vendo os vídeos e os prints, me pareceu beber lá da fonte daqueles beat'em up clássico, onde a gente saía descendo a porrada pela cidade e passando de fase. Mas, apesar de eu resumir esse jogo em uma grande pancadaria musical neon, ele tem uma história ali de tentar reunir uma banda de novo e vamos ver se eles vão conseguir encaixar bem as duas coisas. Riffmania. Primeiro de tudo, ele é brasileiríssimo, feito pela Garou Studios. E se o anterior era um jogo que usava música,
Esse, pra mim, parece um jogo onde a música é o pilar central. Segundo de tudo, ele parece uma reunião de minigames tentando fazer sentido juntos. E eu tô numa vibe tentando fazer coisas parecidas nos jogos que eu faço, usando minigames para guiar o jogador ao longo de uma história. E terceiro de tudo, é importantíssimo para a construção de referências nacionais. Pimbolas. Falando em referência nacional, esse aqui digitaliza o famoso Fla-Flu, o Pebolim, ou não sei como é que chama aí na tua cidade. Sem falar que as animações, os movimentos de câmera, o design de som, de arte, o ritmo do jogo, tá tudo com uma fluidez linda, que parece muito gostoso de jogar. Turi, Capora. Esse é um hack slash que já mora no meu coração antes mesmo de jogar. Eu acompanho os artistas do jogo há muito tempo, mostrando as evoluções no LinkedIn, vendo eles levarem o jogo pra todo canto, aparecendo em festivais, botando a criançada pra jogar, e até apareceu em sala de aula já. E aqui tá um dos pontos que mais me empolga. É o folclore brasileiro e os povos nativos ganhando referências jogáveis. Assim, pensa comigo. Se eu citar um RPG medieval europeu, uma saga de vingança de samurai japonês, uma comédia romântica em escola americana, onde o capitão de futebol americano ou de basquete se apaixona pela líder de torcida. Um filme de ação, onde o protagonista é um pai de 40 anos, ex-agente secreto americano, salvando a família, o presidente dos Estados Unidos ou o mundo. É só eu falar que tu aí na tua mente já conseguiu visualizar muita coisa. Os armários dos estudantes, o físico do agente secreto, a vibe do samurai, os povos, as armaduras. E isso acontece porque já existiram tantos filmes, livros e jogos sobre isso que se tornaram referência para o público e para as próximas obras. Ou seja, o Turi não é apenas importante por si só, mas para ele se tornar referência jogável do imaginário brasileiro para os próximos que virão. A investigação póstuma. O meu olho brilhou quando eu testei esse jogo. Eu já li e reli incontáveis vezes os romances e os contos do Machado de Assis, e ver Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma das melhores histórias dele, ganhar vida num jogo não tem preço. A história original, ela é narrada em primeira pessoa pelo primeiro defunto autor da história. É cheia de ironia, de ceticismo e crueza da vida, com simplesmente a melhor dedicatória já escrita num livro. Abre aspas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Voltando pro jogo, antes que eu me empolgue demais, ele te coloca no papel do investigador preso num loop temporal até que se resolva o mistério da morte do Brás Cubas. Ele é todo ambientado no Rio de Janeiro no início do século XX, com uma vibe no ar, e é um jogo que me pareceu bem divertido. Aliás, tu também pode testar o jogo como eu fiz acessando o Spawn.gg, que é uma plataforma feita pela Nuvem, que é brasileira, focada em rodar jogos e demos direto do navegador, sem precisar baixar nada. Ali tem a demo do Investigação Póstuma de grátis, para ver se tu também gosta. Além disso, vários outros joguinhos bacanudos. GTA 6. Esse aqui é mais um desejo irracional do que um jogo na lista. Eu não tenho console, que nem eu disse, não tenho nem ideia de como eu conseguiria jogar, mas seria um sonho. E sonhar de graça. Vai saber, daqui ao final do ano, muita coisa pode acontecer nesse canal e o jogo pode virar. De qualquer forma, ele tá aqui, tanto pelo hype absurdo que tá em volta desse jogo e da qualidade que ele parece que vai ter, quanto pelo meu apelo emocional. O GTA fez parte da minha infância e da adolescência. Ele foi uma ligação forte que eu tive com os meus irmãos através dos jogos. O meu irmão e a minha irmã, mais novos mesmo, eles zeraram infinitas vezes GTA V e eu cansei de jogar GTA San Andreas no Play 2 desbloqueado. Bom, se vocês verem meus jogos mais jogados dos últimos anos, tem muito RPG de ação, principalmente medieval. Mesmo assim, tem poucos jogos novos nessa vibe que eu quero jogar por um simples motivo. Já existem muitas obras-primas na história dos jogos e eu não tô afim de gastar meu tempo com mais um novo jogo genérico de um gênero em alta, feito só pra vender e aproveitar a demanda. Cansa, é difícil ver inovação, esses jogos têm vindo longos simplesmente para ocupar tempo do jogador e justificar o valor salgado. Tem que upar 1000 armas e habilidades genéricas, fazer 1000 sidequests genéricas, sem falar que tu sempre é um homem brabo, forte, habilidoso e só tu pode salvar o mundo ou matar um malvadão querendo acabar com o mundo. Então, com novos jogos lançados, eu quero dar mais espaço para os que propõem algo novo de alguma forma, e assim eu posso explorar, com muita calma, a lista infinita de jogos antigos clássicos ou recentes interessantes. Por isso, a minha lista de jogos que mais quero jogar em 2026 tem uma parte 2. Saga The Witcher. Eu já tenho umas 80 horas jogadas de The Witcher 3, mas eu gostei tanto que eu decidi dar uns passos pra trás e eu vou fazer uma saga jogando todos desde o primeiro, incluindo as expansões. Ele é um universo como poucos conseguiram dar vida nos jogos, baseado num mundo denso vindo do Wiedźmin, do Sapkowski. No início, tu pode ficar meio perdido. Ele tem muitas habilidades liberadas de largada, o combate não é tão rápido quanto alguns jogos novos, mas quando ele clica,
combate se torna quase uma dança, as árvores de habilidade vão fazendo sentido cada vez mais conforme tu avança e a dificuldade aumenta. Os personagens têm camada, a narrativa é forte, as tuas decisões impactam no mundo e elas dificilmente são boas ou ruins, do mal ou bem. Tanto The Witcher como Cyberpunk me fizeram pesquisar mais sobre a CDPR, que é quem criou os jogos. Cada podcast, cada post ou palestra que eles fazem explicando como é que eles trabalham, eu venero eles ainda mais e me inspira muito a arriscar a fazer jogos mais ousados. Saga Half-Life. Como uma criança dos anos 90, jogos e mods de jogos da Valve fizeram parte da minha infância. E hoje eu consigo entender por que eles foram tão especiais. Eles são uma aula de game design. Inclusive para jogos que saem hoje e parecem ter esquecido o básico de um bom jogo. A história te prende, chega na hora certa e em doses certas. O gameplay é fluido e com o mínimo possível de interrupções ou passagens óbvias de carregamento do próximo level. Cyberpunk 2077 arrasou com cutscenes jogáveis e fluidas? Sim, mas Half-Life fazia isso em 2004. E com esse anúncio do Steam Machine e todas as conspirações na internet indicando que o último da saga, o Half-Life 3, deve ser anunciado junto, eu quero estar preparado e com a história completa na cabeça. Vai que, né? Lost Records, Bloom and Rage. Um bom resumo seria Life is Strange melhorado. E sim, o clássico é incomparável e único. Mas eu já pude jogar em torno de 5 horas do Lost Records e eu fiquei encantado como a Dontnod se esforçou muito para evoluir cada aspecto do jogo que eles botaram tanto amor para fazer. Antes da Square Enix agarrar o nome e fazer um outro negócio ali para lucrar com a fanbase. Os jogos da Dontnod são histórias sentidas, elas carregam o jogador entre os personagens, seus dilemas, seus diferentes tons que compõem a personalidades diferentes. Te colocam em situações difíceis, cheias de nuances, onde nem sempre tem a escolha certa. E tudo isso enquanto te encanta com artes maravilhosas, tanto nos modelos 3D que moldam os personagens e os cenários, quanto nos assets 2D semi-acabados que também ajudam a contar um pouco da história. Isso sem falar no trabalho de áudio perfeito que eles fazem. Saga Alan Wake. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar duas verdades bem claras. Alan Wake é uma obra-prima, Sam Lake é um gênio, criador de mundos e narrativas, categorizado logo ao lado do Kojima. Agora voltando a falar da saga completa de Alan Wake. Além de serem jogos com ótimas críticas e que parecem bem interessantes, eu adoro escrever. Faz parte de mim. Eu escrevo no papel, no computador, na máquina de escrever. É uma das formas que eu mais amo para organizar minha cabeça, para elaborar um assunto ou apenas projetar pensamentos, decisões, ideias e o que mais couber em palavras. Também escrevo num tom parecido com o Alan no jogo. É uma prosa meio noir, uma tentativa de muita autoconsciência e alfinetadas em si próprio. Narração de cenas misturando ações visuais com sentimentos e pensamentos, feitas para brincar com sinestesia, mas sem muito floreio. Excesso de frases curtas para tentar guiar o ritmo da leitura e onde encaixa o punch da estrofe. Em resumo, um processo de externalizar o psicológico nu e cru. Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Os motivos são muito parecidos com os do Alan Wake, tirando a parte de que não tem escritor na história, mas ela segue sendo contada brilhantemente. A desgraça é que eu não vou completar a saga, primeiro porque não tem um pro Brasil. Isso é de se indignar. Faça alguma coisa, autoridades competentes! E o 3 é mais ação do que narrativa, já é um jogo feito inteiramente pela Rockstar, sem a mão da Remedy e do Sam Lake. Batman, trilogia Arkham. Isso aqui abriu caminho para hoje sermos inundados com um número absurdo de jogos de mundo aberto RPG essencial. Nesse Batman, eles conseguiram montar um mundo aberto foda, que pega mais a loucura do mundo do Batman, esse lado mais doente de Nova York, do século passado, que inspirou tanto Gotham City. Além disso, tem uma estética que me atrai bastante, com baixa saturação, tudo meio dark, muita line art e achura nos modelos. The Berlin Apartment. Se o Batman era o porão abandonado do vizinho macabro, esse aqui é o jardim de flores da tua avó. É lindo, é sublime, é delicado, tem uma história que te deixa curioso desde o início e que permite respirar enquanto vaga pelo apartamento e faz pequenos minigames. Adoro histórias criativas como essa, que usam um local só e ainda consegue contar algo genuíno. Hotline Miami. A princípio, parece só um shooter com vista top-down muito sangrento, mas aos poucos vai te deixando com uma pulga atrás da orelha. Eu já tomei alguns spoilers, então eu vou poupar vocês e deixar aqui. Quem for jogar, se surpreenda genuinamente. Lookout surrealismo e boa história. Só por isso eles já me ganharam. Eu gostei dessa pegada mais grotesca daquele mundo e das artes, um tom sombrio que te deixa meio aflito enquanto explora o mapa. Papers, Please. Abre aspas. Congratulações! A loteria de outubro foi concluída. Seu nome foi selecionado. Compareça ao Ministério da Admissão no posto da fronteira de Grestin para relocação imediata. Um apartamento será providenciado para você e sua família em Grestin Leste. Glória Artotska.
Substitua o nome da nação e você pode ter qualquer comunicado mentiroso de uma ditadura para os seus cidadãos, tentando os forçar a manter o poder, distorcendo a realidade e ovacionando sem parar essa entidade chamada país. Essa mensagem foi tu quem recebeu, que agora vai ser presenteado a não ter escolha de trabalhar no posto da divisa entre esses dois lados de Gretchen, numa ideia meio Berlim Oriental e Berlim Ocidental pós-Segunda Guerra Mundial, onde tu tem que decidir quem pode ou não passar pela fronteira. Todas as histórias que vi nos trailers ou em gameplays no YouTube me parecem muito boas, mostrando como é difícil esse trabalho que precisa ver nuances, usar vários preconceitos que o funcionário da guarda pode ter. Red Dead Redemption 2. Eu simplesmente preciso viver essa experiência. Todo mundo que fala do jogo pra mim diz ter sido como uma experiência emocional, espiritual. É o nível que a Rockstar bota nos seus jogos carro-chefe. Atenção aos detalhes, narrativa imersiva, visuais estonteantes e mundos vivos onde as suas decisões têm impacto. What Remains of Edith Finch. Esse indie parece cheio de magia, assim como foi o The Last Day of June pra mim, por exemplo. Uma história profunda, contada através de uma gameplay surrealista. Vou usar um exemplo que eu vi no @matando_robôs_gigantes e que vai ser um mini spoiler, mas que vale muito a pena por ser só um pedacinho da história que pode te deixar instigado a querer ver o resto. Em algum momento, tu vai jogar como um bebê na banheira, que os pais deixaram brincando por uns minutos. A gameplay logo começa a ficar surreal, onde tu mergulha e nada por um mar cheio de brinquedos e coisas para explorar. Em seguida, como outra pessoa, tu vai ler um jornal e te depara com uma notícia terrível, anunciando que um bebê morreu afogado na banheira. Escape from the Cove. E elevando um pouco o astral desse vídeo, vamos falar desse joguinho que parece uma piada, mas que ficou bem bacanudo. Eu quero jogar mais Extraction Shooters. Me parece legal a ideia do loop de jogo, mas sem condições de sobreviver mais de 5 minutos num Escape from Tarkov da vida. Além disso, eu gostei da sacada cômica, e a gameplay parece estar redondinha, enquanto mantém aquele aspecto de pré-ataque cardíaco do gênero, com a câmera que só mostra o que tá no teu campo de visão. Hellclock. Mais um brasileiro, e com uma arte linda. Ele é inspirado na Guerra de Canudos, que também é um assunto e uma época de revoluções nas capitanias que me fascina na nossa história. Gaúcho and the Grassland. Esse nos permite jogar em mais uma fatia desse grande e colorido bolo azul chamado Brasil, que é a minha terrinha. Ainda tem muita história para contar daqui, que inclusive eu quero conseguir botar em jogos, e várias que vão trazer aspectos sombrios e terríveis de como parte da população caucasiana e rica daqui do sul silenciou uma fatia bem maior e diversa, mas que tinha menos poder político e financeiro. Mas isso é papo para outro vídeo. Enfim, se tu gosta de cuidar da tua fazendinha tranquilo, explorar o mapa, evoluir tuas construções e ainda ver um pouco do folclore brasileiro, vai na fé que esse é o jogo. E se gostar, vai de Árida, que também é sucesso. Despelote. Esse tem um quê de futebol com literatura, ou seja, duas paixões que eu guardo no peito. Nelson Rodrigues, Juan Vidioro, Eduardo Galeano, todos parecem viver um pouco em como o Despelote conta sua história. Ele também tem uma estética própria, que casa muito bem com o tom da narrativa. Finalmente algo que eu queria muito para um jogo que fala de futebol. Menos simulador de partida e mais história. Porque, como diria Bill Shankly, algumas pessoas acreditam que o futebol é uma questão de vida ou morte. Eu discordo. É muito mais do que isso. Mouthwashing. Eu tô numa vibe surrealismo e low poly muito grande ultimamente. E esse jogo junta os dois. Além disso, ele parece ter um ótimo ritmo, que eu tenho valorizado muito ultimamente. 1000 vezes Resist. Todo mundo que joga fala que a história é impressionante. E para não estragar a surpresa, não vão te contar nada. Parece esquema de pirâmide? Parece. Mas eu vou dar um voto de confiança. Undying. Tu é uma mãe durante um apocalipse zumbi. Tu foi mordida e agora tem pouco tempo pra conseguir ensinar, direcionar e garantir um futuro pro teu filho pequeno nesse mundo cruel. Que baita ideia genial. Daquelas que eu queria muito ter tido. Além de adorar jogos que usam a história como um elemento de gameplay, dá uma revigorada nesse gênero de sobrevivência de zumbi que já deu uma cansada de tanto jogo e filme parecido. Ape Out. Um bom resumo para esse jogo é doideira. E como é uma doideira publicada pela Devolver Digital, eu quero botar minha mão no fogo por livre e espontânea vontade. Eles sempre publicaram jogos com identidade super originais. Alguns exemplos são Cult of the Lamb, Baby Steps, um dos meus favoritos da vida, Skate Story, Boax Pitch, Inscription, os próprios Look Outside, Hotline Miami que eu falei mais cedo, Katana Zero, Carrion e Minute. Amazônia. Esse vem mais pelo meu lado de fazedor de jogos e de alguém que gosta muito de conhecer mais da história das coisas para entender melhor o presente e expandir um pouco
a visão de mundo. A Amazônia foi o primeiro jogo digital brasileiro feito. Ele é um jogo baseado em texto, onde a história te apresenta cenários e tu escolhe ações e desvenda charadas. Além disso, quem fez ele é um fazedor de jogos muito gente boa, que vira e mexe tenta levar um pouco dessa experiência para as gerações atuais e que abriu portas para o setor no país. Aliás, se aquele foi o primeiro jogo, ele pode ser considerado o primeiro game designer brasileiro? E como cereja do bolo, conseguir jogar o Amazônia me abre um leque de possibilidade de beber direto da fonte, jogando outros jogos antigos. Porque para poder jogar, eu vou precisar de um emulador de MSX, que teve games como Penguin Adventure, Snatcher, Aleste, Nemesis, e no fim, isso me torna um game designer melhor. Assim como foi quando eu me dediquei a estudar a história dos RPGs, indo desde os adaptados a partir de jogos táticos de mesa até o D&D e terminando no primeiro Diablo de computador. Agora eu me sinto muito mais entendido do gênero, capaz de enxergar muito mais detalhes nos games atuais e de quebra criando mecânicas e jogos muito mais completos por isso. Sim, acabou a graça. Vai dormir agora que já tá dando 11 horas. Tirando as demos, eu joguei 28 jogos no ano passado. Essa lista tem quase 40, sem falar das horas que eu gastei e ainda vou gastar jogando LoL com a minha amada, um dos nossos passatempos favoritos. Ou seja, provavelmente eu não vou conseguir completar o bingo que eu acabei de fazer. Isso sem falar que tudo pode mudar ao longo do ano, caso eu descubra algum novo jogo ou não esteja no clima para me dedicar a algum deles. Mesmo assim, olhando para a lista de jogos que eu quero jogar esse ano, independente do que aconteça, parece que eu vou me divertir a beça. No final, é isso que importa.